E aí, beleza? Como estão vocês? Tudo bem? Olá! Tá parado, tá congelada a câmera. Tudo bom, querido? Kleber, Rapaz, paz. Kleber, Ana Paula e o varão lá eu não conheço. Qual é o nome dele? Marcos Antônio. Olha, Marcos Antônio, nosso maestro. é o maestro, né? É aquele que toca. Isso! Tem uns que cantam, outros tocam, né? Agora, esse rosto é meio familiar, não, né? Rapaz, tá meio um pouquinho longe assim. Me ajuda aí, por favor. Vem pra Tá cá. congelada a nossa câmera, agora não tem jeito, não. Vem! Rapaz, tudo bem, meu irmão? Paz. Tudo bem, queridão? Ó, seu rosto me é familiar, mas eu preciso de ajuda porque eu tô ficando coroa. Meu nome é Marcos Martins. Te lembra algum nome? Marcos Martins? É parente Isso. do Carlos Martins? Encontrou. Isso aí mesmo, muito bom. Você é a cara do Charles, cara. Como é que é isso? Olha aí. Dizem que todo preto se parece, eu não sou um pouquinho diferente. Não. É muito parecido, Ai. cara. Impressionante, hein, cara? Maravilha. Impressionante. Meu mano, meu professor. É uma benção. Mas você tá bem parado. Eu acho que você tá melhor que o Charles. Tu tá parado no bálsamo de cura, cara. Sim, Amém. Não é? Amém. estamos aí, graças a Deus. Amém. Prazer falar com Bênção na você. minha vida. Prazer falar com vocês, Kleber, Ana Paula, Marcos Antônio. Uma alegria ter vocês aqui para essa conversa bacana, de falar sobre louvor, adoração, igreja, né? A gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho, mas é muito bacana entender o trabalho de vocês e divulgar aquilo que Deus tem colocado como um presente, né, ministerial na vida de vocês, né? Amém. Amém. O Kleber, amplia um pouco tua câmera que você não está aparecendo aqui no vídeo para mim. Abre ela um pouco aqui. Isso, não tanto, senão você tira o Marcos. Saiu, Marcos. Não tem problema não. Chega mais pra cá, Marcos. Eu tô de Olha a boa cadeira aqui. pra cá. Isso. Eu queria que vocês falassem primeiro, assim, como surgiu o Bálsamo de Cura, em que tempo, em que momento da vida de vocês formaram um ministério e começaram essa caminhada, né? Em relação à música, em relação a louvor e adoração. Em que momento isso aconteceu na vida de vocês? Pode falar, Marcos. Então, fala. Fala. Sobrou pra mim. Então, nós já existimos há 8 anos, né? Aham. E eu e Marcos, nós passamos a nossa infância meio que juntos, né? E eu com o Kleber também, só que com o Kleber na igreja. Entendi. E com o Marcos, os nossos pais eram grandes amigos, né? Que se conheceram em Campo Grande, nas igrejas de Campo Grande. E meu pai veio para cá quando se casou e tal. E minha tia também, com o pai do Marcos, né? E esse relacionamento foi se dando. Mas teve um determinado tempo da vida que a gente ficou meio afastado. Marcos congregando com o pai dele, né? O pai dele é pastor. E a gente congregando juntos na Taquara. E nos conhecemos pequenos e aí nos casamos. Uhum. E em um determinado tempo, eu e Kleber, em um determinado tempo dessa vida, a gente foi fazer um back vocal para minha sobrinha, cantora Marcélia Assis, e o Marcos estava lá tocando. E a gente se viu outra vez. Mas foi tão assim precioso aquele tempo que no dia seguinte a gente viu que a gente não podia mais ficar longe. Que legal. Porque assim, foi muito prazeroso aquele dia. Nós não dormimos, né? Tamanho assim o poder de Deus que nós sentimos ao cantarmos juntos, ao estarmos juntos. E foi aí que começou o Bálsamo de Cura. A gente não se largou mais. Isso foi 1º de abril, né? Não é mentira, é verdade. 1º de abril foi apenas um acaso. Sim. Mas assim, depois disso nós não nos largamos. E foi algo, Lincoln, interessante, porque a gente já começou com um propósito. É bem como a gente busca, como é as nossas canções. Nós começamos com um propósito, já batendo nessa tecla, né, Marcos? Marcos era um tecladista que era convidado, mas ele nunca sentia no coração de fazer parte de outros ministérios. Aí um belo dia ele foi um amigo que nos ligou, fez a ponte. E ele falou assim, olha, Kleber, bater palma, o pessoal pular, não é fácil.
mas cantar algo que as pessoas precisam é um pouquinho mais difícil. E aí, nós cantávamos isolados, Pastor Lincoln. Eu cantava na igreja de pequena, Kleber também, mas nós cantávamos isolados. Casados, mas nós não... Ele tinha uma outra banda, nós não cantávamos juntos. E aí, quando o Marcos chegou, ele percebeu que o nosso timbre era... Fala um pouco, né? Era o quê? Conta, fala você. A preocupação dele é que assim, não, se a gente for cantar junto, a gente vai ter que fazer uma dupla sertaneja. Assim, eu gosto muito. Falei, vai ser legal. Não, mas a gente não se vê nessa parte. Aquela onda, às vezes, meio chata das terças, né? Um na primeira, outro na terça. Aí fica um negócio meio... Pois é. Aí a gente foi unificando as coisas e... O som de vocês, não é essa vibe, não é essa... Não, porque as composições do Kleber, ele tinha muita coisa para ele cantar sozinho. Aí eu falei, não, tem que encaixar a voz dela aqui. Eu vi essas composições nascerem. Ela assistiu, não me via nisso. Não se via cantando. Eu falei, ou a gente faz uma modulação, ou você faz uma segunda voz junto com o back vocal, ou você canta no timbre dele. Aí acabou dando certo, Deus deu graça e a coisa harmonizou. E nós estamos aí para a glória de Deus. Legal. Agora, essa coisa que você fala assim, Ana Paula, foi um encontro e você bota um olhar assim espiritual sobre o encontro. Eu queria que você falasse sobre isso, porque geralmente quando a gente é mais jovem, a gente que é criado em igreja, geralmente a gente tem uma iniciativa de formar banda, formar um ministério. Sim. E às vezes essa questão espiritual, ela às vezes não acontece e acaba que gera muito. Banda dá muito problema, né? Ministério dá muito problema, porque são várias cabeças pensantes, né? Às vezes são objetivos diferentes e amadurecimentos diferentes, no aspecto espiritual também, musical, às vezes. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. E o Kleber foi muito enfático, né? Quando ele falou, a gente nasceu com um propósito. Né? Aí eu queria falar sobre esse encontro que vocês viram que daria para caminhar juntos como ministério. O que espiritualmente rolou? O que ali aconteceu? Então, isso é um sinal de que é para a gente começar um ministério. Na verdade, assim, eu sempre tive um sonho de cantar, né, para o Senhor, né, e a gente sempre ouve, né, não só profetas, mas o Senhor fala no nosso coração, né, quando a gente tem esse chamado, e eu sempre tive esse desejo de estar realmente pregando a palavra através da canção. A gente vai aos poucos crescendo, vai se descobrindo na presença de Deus e vai entendendo qual é o propósito que Ele tem na nossa vida. É verdade. Então, assim, conversando com o Kleber, eu também vi, né, embora ele seja meu amigo de infância, eu fui vendo isso também acontecendo na vida dele. E aí eu já falava com o Senhor, no momento em que a gente estava se relacionando, namorando e tudo mais, eu falava, Senhor, eu não quero estar com alguém que não entenda o meu chamado. E, na verdade, eu não sabia que o meu chamado estava totalmente ligado ao chamado do Kleber. Eu não sabia. Mas, assim, a gente também não sabia porque a gente ainda não vivia isso. E conversando com o Marcos, ele também tem esse desejo, ele pode falar até melhor sobre isso, ele sempre teve esse desejo de também fazer essa obra através do louvor. Né, ter essa missão diante do Senhor através de louvor. E o Marcos sempre foi envolvido com maestria de coral, com música, com essa parte teatral da igreja também, né? E sempre tocando, né? E aí o Senhor, na verdade, nos fez esse encontro, esse maravilhoso encontro, né? Numa das congregações de Madureira, nós fomos ao lançamento da minha sobrinha. E o Senhor fez com que a gente sentisse saudade de estarmos juntos de um dia para o outro, né? E, na verdade, a gente entende que isso, na verdade, foi algo do Senhor. Assim como tudo. Como você falou, né? Quando a gente tem uma banda, às vezes tem atritos, coisas desse tipo. Eu quero te dizer que, por incrível que pareça, isso não ocorre com a gente, né? Assim, Deus foi arrumando
cada um no seu papel. E talvez seja por isso que hoje é que a gente vive o bálsamo de cura e não tempos atrás. Talvez por conta de uma maturidade espiritual, uma maturidade de estar juntos, porque a gente sempre esteve envolvidos na igreja, liderando jovens, ele também na congregação de Campo Grande. Então, a gente estava sempre envolvido com departamentos. Isso traz uma maturidade, né? Traz uma maturidade social e uma maturidade espiritual. E aí foi acontecendo. Sim, agora, desse período, Ana Paula, assim, do início que vocês começaram o ministério para o hoje, dessa harmonia, né, que você fala, de uma tranquilidade, de uma paz, de não haver desavença entre vocês, houve algum tipo de... Não no quesito propósito, mas eu digo da prática de vocês, repertório, estilo, maneira de ir sair, visitação a igrejas, ficar mais na igreja local. Houve alguma mudança em relação ao projeto inicial do que vocês vivem hoje? Então, na verdade, uma coisa, não sei se é bem isso que você está perguntando, mas assim, o que eu estou... Às vezes, por exemplo, às vezes a banda ela tem um propósito muito digno do Senhor e tal, mas é uma banda que tem um propósito de viajar. É uma banda que tem um ministério que tem um propósito de ser itinerante, entendeu? Sim. E ela se projeta para isso. Existem ministérios mais locais. Eles são ministérios que estão mais preocupados com a igreja local e, às vezes, com a denominação ou uma questão mais regional. Existem ministérios, por exemplo, que têm uma característica muito evangelística. Então, eles começam a organizar eventos, eles começam a organizar coisas para fora. Existem ministérios, não, que eles são mais, assim, uma característica interna, congregacional, de desenvolvimento de conexão e tal. Mas o que eu perguntei é o seguinte, se alguma coisa dessa foi modificando, foi maturando, foi se adaptando. Houve mudança nisso? Na verdade, como eu falei para você, nós somos enraizados na igreja, né? Mas entendemos que somos eclésia. O pastor Padre fala muito sobre isso. Chamados para fora. O que acontece com o Bálsamo hoje é que a gente tem um papel muito bem definido, né? E foi uma definição natural. Eu, como pastor, eu fico sempre com a questão da preocupação espiritual, da mensagem que a gente quer entregar. Eu e a Paula, a gente tem, mas fica mais a característica. A Paula fica com mais aquela questão do que o Espírito Santo faz no momento, entendeu? Ela se prepara e Deus impulsiona. E o Marco fica com toda a organização musical, por isso que a gente não tem esses atritos. Nós temos uma visão, essa coenonia, junto, pensamos juntos. Por exemplo, a Paula está aqui, mas ela faz contato com os amigos, uns e outros. Ah, não, vocês podem vir. E o que a gente pensa? A gente pensa em levar essa mensagem. Por quê, o Lincoln? Nós entendemos que hoje a igreja, muitos ministérios, as pessoas não conseguem se encontrar, elas não conseguem se desenvolver no seu chamado, encontrar o seu chamado, olhar o seu chamado e falar, é aquilo ali que eu quero. E aí elas são podadas, elas são amarradas, e aí se sentem frustradas nisso. Na verdade, também isso é uma construção, né? O Senhor vem construindo a gente. E a gente vem vendo e percebendo qual é o nosso papel, porque a gente acaba vendo que o próprio Deus vem colocando a gente nas situações. A gente começou a ir nas igrejas e foi um romper, porque a gente sempre viveu lidando com lideranças. Então, assim, a gente agradece, a gente sempre foi muito abençoado pelos nossos pastores, nosso tio Amarins sempre nos deu essa bênção, os nossos pastores locais, mas é um romper. Quando a gente começou a perceber que tínhamos mesmo que ir para fora e que as pessoas diziam que queriam ouvir as nossas canções dentro das suas casas, a gente começou a entender que não tinha jeito, tinha que sair. E esse romper é complicado, porque a gente sempre esteve atrelado aos grupos da igreja. Então, a gente sempre esteve liderando os grupos da igreja, desde criança, que a gente está sempre envolvido, mesmo que, de repente, um ou outro não seja um líder de criança, mas está sempre dando suporte, né? A gente já foi líder de criança, de adolescente, de jovens, a gente está sempre envolvido. E aí, dizer, num certo momento, dizer ao nosso líder maior que o nosso tempo para isso estaria um pouco escasso,
né? Que eles talvez não pudessem estar mais contando com essa liderança, porque a gente acredita muito na noiva de Cristo. A gente tem um amor e um respeito muito pela noiva de Cristo. Então a gente conversa, isso faz parte de muitas das nossas conversas. E a gente foi vendo que isso estava acontecendo automaticamente comigo e com o Kleber e ao mesmo tempo com o Marcos. Quando a gente precisava meio que se desvincular da direção e da gestão de alguns departamentos para passar a dar um suporte mais corriqueiro, mais rotineiro, né? Porque a gente não estava realmente conseguindo ser o líder que tem que estar ali toda semana, todo final de semana, procurando atividades para aquele departamento, jejuando, buscando, orando, visitando as pessoas, membros daquele departamento. E a gente já não estava mais conseguindo fazer isso por conta do bálsamo, né? Que é um chamado. Isso dói hoje ainda, porque nós somos aqueles ratinhos de igreja, aqueles que são os últimos a saírem da igreja, sabe? Dói até hoje, não é fácil, não é todo mundo que entende, né? As pessoas ainda causam estranheza, né? As pessoas ainda percebem que isso é um momento delicado para a gente dizer não, né? Mas a gente, por outro lado, quando a gente diz sim, e de uma certa forma desobedece ao Senhor, o Senhor começa a nos solicitar, o Senhor começa a nos chamar, começa a existir um peso dentro da gente, e vou te dizer que talvez uma parte meio que vazia, porque a gente não preenche com aquilo que a gente realmente deve fazer. E isso acontece não só comigo e com o Kleber. Tem gente famosa aqui na live, é o Marcos Bonfim, sax. Bonfim, querido! Feríssima. Ele só Bonfim toca... importantíssimo pra gente. Bonfim tem o Lincoln Bonfim, ele tem uma participação especial, né, Marcos? Tudo isso, todo o nosso material passou na mão dele, todos os insights gravados por ele, todos os esforços, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. O pessoal que fazia a trilha sonora da Arca de Noé, lá no templo. Ele tava lá. Ele é uma bênção. Beijo, Bonfim! Bonfim, meu mano, meu brother demais. A Elisângela Salaroli, que é locutora da 93, também está aqui, da antiga... Querida! Querida! Eu a amo! Galera fera. Dirigindo para a escola da minha filha, a Elisângela Salaroli, ela era minha companheira. Meu Deus. Porque ela estudava lá no Magarça e a gente saiu daqui, de Jacarepaguá. Quantas milhões de vezes a Elisângela foi voz de Deus na minha vida, com aquela energia e alegria toda. É verdade. Tem uma peculiaridade, assim, de uma alegria, uma locução muito alegre, né? Mas, assim, Ana Paula, Kleber e Marcos. Ana Paula falava dessa coisa de um pouco para fora, né? E, às vezes, não desvincular, mas tentar entender esse tempo de um pouco mais envolvimento com a igreja local. Eu creio que isso seja como ela falou, uma construção, né? Porque, às vezes, há uma cobrança dos líderes quando você tem um ministério bem estruturado e maneiro, há poucos trabalhadores na obra, né? Então, geralmente, ele é meio possessivo. Não por uma questão egoísta, não estou falando nesse aspecto. Sim. Eu estou falando porque há poucos trabalhadores, né? Então, quando você... Nós nos sentimos honrados, né? Quando você tem uma equipe boa, é natural que, poxa, fica aqui e tal, não sei o quê. Como é lidar com isso, assim? Tem um tempo que vocês ficam, tem um tempo que vocês saem, como vocês lidam com a agenda e porque é diferente, né? Porque uma coisa, por exemplo, tratar do repertório particular de vocês do Bálsamo. Outra coisa é tratar do repertório que você vai ministrar na igreja. Que às vezes são canções conhecidas, que o povo conhece, canções que já foram lançadas. Então, as pessoas não entendem esse trabalho. É todo um trabalho por trás que você tem de ensaiar, que você tem de se preocupar com o repertório. E, às vezes, você tem que abrir mão de uma coisa para poder fazer a outra. Porque, às vezes, você não consegue fazer. É muita coisa. Não, como é lidar com isso? Como vocês dividem o tempo de vocês? Vai, Marcos. Fala aí. Olha, lidar com isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Principalmente quando seu pai é o pastor da igreja. Opa! Ali cobre...
Aí ele chama numa conversinha em casa e cobra. Ô, meu filho, hoje eu não vou te liberar, mas tem agenda com o ministério. Mas, meu filho, mas eu preciso de você. E aí você tem que ir para o joelho e pedir ao Espírito Santo para convencer. Porque você não pode desobedecer uma vez, que dirá duas. Que é seu pai e seu pastor. E é complicado. Agora, também, isso é perceptível que há um amor de vocês pela igreja. Porque tem bandas que querem mais ir para fora e não fica nada em A gente sofre, né? Sim. Porque a gente quer ver a obra crescer, a gente quer estar lá. Mas a gente também, no nosso coração, arde o desejo de ir para fora. Sim. A gente está vivendo um tempo muito maravilhoso na nossa igreja. O nosso pastor, Marcos Santana, ele tem assim, abençoado a nossa vida. Ele tem testificado, né, sobre o dom que Deus nos dá, né, sobre tudo aquilo que está acontecendo. O Bálsamo de Cura acabou de acontecer, o EP subiu as plataformas digitais na pandemia, né? E nós estivemos... Eu ouvi as canções, muito legal, muito legal. Obrigado, legal. Composição dos meninos. Porque, Lincoln, o que a gente entende? Por exemplo, essa sede que a gente tem de sair e de não estar só dentro da igreja, como a Paula falou, eclésia, eu falo muito, chamados para fora. Mas a gente entende que a gente precisa curar dentro da casa de Deus, para os curados, curar quem está do lado de fora. Então a gente entende que as músicas que a gente canta é para curar. A gente olha, por exemplo, a gente participa de um evento na nossa igreja mãe, sede, que é Madureira, nós somos de Madureira, que é o da DEMAC, né, que é o CAN, e nós participamos lá ajudando musicalmente, e a gente vê aquela multidão de adolescentes cantando, pulando, gritando, rindo muito, demais. E a gente vê que a gente precisa realmente levar essa alegria para fora, entendeu? Levar para outras pessoas, para outras famílias, e essa alegria é a alegria que vem do Senhor. Mas o desvínculo dói. E por isso que esse desvínculo, por isso que às vezes o pastor pede para a gente não ir, dói, mas a gente entende que a gente precisa levar as boas novas, aquilo que Deus nos deu como verdade, para outras pessoas. E por respeito à noiva também, Lincoln, a gente não tem como se comprometer de estar todos os dias, porque a gente sabe que esse chamado demanda de um trabalho maior, de um tempo maior, né? De estar atendendo a noiva de uma outra forma, né? De estar atendendo a noiva, as noivas, né? A gente não está mais focado apenas em um lugar, mas estamos indo a outros. E isso é ministério, isso também é trabalho, isso também é estar no reino. Só que, como nós somos criados na igreja, criados mesmo, literalmente, né? Isso para a gente é um grande desafio. A gente vem se ajustando segundo as demandas que vem chegou. Voltou. Dentro disso que estavam colocando, como é que é o processo criativo de vocês? Porque uma coisa é você compor para ver a igreja louvando e adorando congregacionalmente com você. Outra coisa são canções que você começa a projetar um pouco para fora, que elas podem ter... Eu percebi que a letra de vocês tem muito uma coisa assim de cura realmente, de tocar o coração de pessoas que de repente não conhecem o Senhor e tal. Então, como é o processo criativo de vocês? Vem um tema, vem uma sequência de canções, vem uma temática, vem canções do tipo, olha, essa acho que a gente pode aproveitar na igreja, vamos ver se a igreja canta. A igreja é um laboratório, na verdade, de projetar algumas coisas que vão para fora. Como é feito esse laboratório musical criativo de vocês?
Bom, Rick, você já falou. A igreja é um campo de treinamento, né? Então, Lincoln, assim, esse processo de criação de canções geralmente depende muito, né? Por exemplo, Jesus não mudou. Jesus não mudou, ela veio de um tema. Uhum. E na verdade todo compositor, ele expõe, eu particularmente, expõe aquilo que eu estou vivendo. Uhum. Eu precisava muito de uma resposta de Deus. Uhum. E foi numa época que a gente estava casado e tem até uma última canção também que não abre a mão, nasceram juntas essas canções. E não são canções que nasceram agora, essas canções têm no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos já geradas. E eu estava passando uma situação muito difícil. E estava vendo uma pregação e o pregador falava, Jesus não mudou. Jesus não mudou. Aí, minha mente, Jesus não mudou. Aí sentei, comecei a lembrar onde Jesus passou, milagres aconteceram, onde Jesus passou, nos deu exemplos de amor. E tem outras que vêm também pela questão da inspiração. No momento que eu estou inspirado. Geralmente, quando eu estou inspirado, eu crio as canções mais alegres. Mas, geralmente, a gente... E assim, eu, particularmente, a igreja, antes da gente fazer esse EP, realmente, todas elas foram cantadas. Em algum momento, todas elas foram executadas. E a gente percebia nas pessoas, olha, essa aqui... E, na verdade, nós produzimos 12, né, mano? 12 ou 11 canções. Nós produzimos um CD. Quando o CD saiu, acabou. Tá pronto o CD. Acabou, agora é EP. Não é mais CD. EP. Então, o que era para ser um se tornou 2. Então, a gente tem outras canções guardadas. Por isso que eu sempre digo que Deus te iluminou de uma forma tremenda, que você enxergou na música, sem nos conhecer, algo que era a nossa verdade, que nós queríamos passar. Porque você acabou enxergando em nós, você só conheceu 5 canções, você não conheceu as outras ainda que estão guardadas. Que essa é a nossa verdade. Então, o processo de composição, criação nossa, é isso. É joelho e é a necessidade do que a igreja precisa. E aí sempre vem Bíblia. Que, na verdade, é a nossa necessidade. Eu fui vendo essas canções sendo construídas. Às vezes eram momentos em que a gente estava aflito em casa, e aí a gente ouvia uma mensagem, ele chegava em casa inspirado, sentava na laje de casa e começava a construir, né, essas canções. Eram respostas através de mensagens, leitura de livro. Ele leu um livro que ele ficou assim muito inspirado e começou a fazer Não Abra Mão de Sua Bênção. Né? E tu, Marquinhos? O que eu acho mais interessante, assim, como o Kleber falou, essas músicas têm já um tempo de compostas, de construídas e tal, e a gente não se conhecia praticamente. Quando eu, por exemplo, quando eu fiz Poder do Louvor e Amor Perfeito, a gente se conhecia à distância, não existia Bálsamo de Cura. Começamos a conversar. Poxa, vamos montar um ministério. E aí, o que a gente vai cantar? Eu tenho essas músicas assim, assim, assado. Eu falei, bacana. Não, mas tem que ter música tua também. Eu falei, minha? Mas eu falei, eu não tenho música. Não, mas eu tenho alguma música assim, 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 assado. Essa música tem que entrar. Eu falei, como assim, gente? Como assim? Como é que vocês gostaram? Essa música, que são, por exemplo, Poder do Louvor, eu fiz com meu pai pregando sobre a soberania e o poder de Deus. Aleluia. Legal. Pastor Maris pregando, e foi quando Deus me deu a música Poder do Louvor. A gente escreveu e ficou guardadinha lá. Amor Perfeito, a minha cunhada virou e falou, queria que você e a Andréia, que é minha esposa, mandar um beijo pra ela. Tá beijo, Andréia! Ela falou, queria que vocês cantassem no meu casamento. Eu falei, bacana. Mas cantar o quê? Já tinha muito, Cassiano Jarim, já tinha... aquelas músicas da MK, de volume 1, música de amor, volume 1, eu falei, mas isso já tá batido, beleza. Aí eu falei, vou tentar fazer uma música, será que vai rolar? Aí fomos escrevendo, aí não ficou legal, escreve de novo, aí não ficou legal, escreve de novo. Aí eu falei, acho que assim fica. Aí chamei a Andréia, poxa, amor, ficou bacana, vamos cantar. Aí fizemos arranjo e tal. Aí, quando a gente cantou, foi engraçado que a minha prima,
depois do casamento, falou, qual o disco de Cassiane Jarim que dá essa música? Eu falei, Própria. Não, sou eu que canto. É porque eu gosto muito de Amor Perfeito. Mas é bênção, porque a gente já é meio doido, enquanto dois doidos que quer fazer a coisa parecida, aí flui. Essa sintonia é muito legal. Agora, Eu só tenho uma reclamação, Lincoln. Ele é meu primo, não é dele. Mas ele fica o tempo inteiro sendo primo dele, sabe? Eu fico meio chateado com isso, mas tudo bem. Limpo, uma coisa também que só pra gente encerrar esse caso, é que um dos processos também que eu componho, assim, eu sou muito de ficar, como é que a gente fala? Balbuciando. Vou gravando aquilo tudo. Aqui em casa tem um monte de letra, um monte de coisa. Daqui a pouco eu sento, começo a puxar daqui, puxar dali, aí junto. Aí eu vou limpando as músicas, tirando e chego a um resumo daquilo. E às vezes eu canto para ela, ela vem, mas isso não tem nada a ver. Calma, eu estou no processo ainda, estou gerando. Construindo. Tem uma canção que não está no CP, está no outro, que eu estava trabalhando com um amigo, a música chama Eu Vim Adorar. É bem pra frente, bem... Aí, o amigo dirigindo, ele passando numa estrada de paralelepípedo, o carro balançando, blá, blá, blá. Aí eu ligando e cantando, Marco, vê se isso serve. Eu adoro. Meu Deus, Cleber! E eu cantando, balançando, vê se serve. E o cara sacudindo o carro pra mim, me dar aquela sacaneada, e assim, pá. Depois ele chegou assim pra mim, é uma música muito boa pro Bálsamo de Couro. Falei, Jesus! Por isso que ele fala, dois doidos, juntou com dois. Assim, cara, e graças a Deus, tá dando certo. E a gente entende que esse é o caminho. Amém. Assim, eu percebi no som de vocês uma autenticidade, né? Tem até uma certa pureza, assim, uma certa ingenuidade. E o som que a igreja hoje, assim, de uma forma geral, existem exceções, coisas diferentes, mas no bolo geral, o estilo da adoração hoje, vocês fazem algo diferente do que está rolando. Vocês têm noção disso? Vocês percebem que tem meio que uma caixa, que a maioria está dentro de uma caixa, e que vocês estão fazendo um estilo de música um pouco diferente. Ele talvez seja um pouco mais tradicional, ele talvez seja um pouco... Ele tem uma coisa de um pouco mais original, assim. Vocês têm essa noção? Tenho essa noção. A gente tem essa noção, e é por isso, eu falo, é a nossa identidade. É isso que está faltando hoje no meio gospel. E é isso que a gente está aqui nessa live batendo esse papo. Dessa identidade, Kleber, Marcos e Ana Paula, o que vocês destacariam, por exemplo, aqui no Balsa não entra. Aquela guitarra agudinha com overdrive, isso não vai rolar. Ou sei lá, uma ministração assim, não vai rolar. Versões não rolam. O que vocês entendem que é genuíno, que isso aqui é o nosso jeito? E o que vocês estão? Isso aqui não é o nosso jeito. Vocês conseguem identificar isso musicalmente? Olha, a nossa preocupação na nossa produção musical, a nossa preocupação foi não chamar a atenção mais do que a mensagem, do que a letra, do que aquilo que as pessoas têm que ouvir. Uhum. O que tem que vir de frente, o que tem que chamar mais atenção é a mensagem que deve ser transmitida. Uhum. Por quê? Quem gravou o baixo? Charles Martins. Uhum. Veio com tudo. Top. Gravei os pianos. Esse cara aí é top, hein? Entendeu? Gravei os pianos. Sérgio Assunção veio com Serginho falar em termos de arranjo de corda, de pad. Serginho é brincadeira, né? Serginho. Aí veio É o da Exla, não é? Ele mesmo. Acabou de entrar aí, Charles aí. Entendeu? Então, assim... Estava falando mal do Charles, a gente não fala mais. É melhor Charles, um abraço, querido. Meu mano. Fala, Charles. Então, assim...
é um dos piores baixistas que já... Oh, meu Deus! do Brasil. Eu não gosto de ouvir ele tocar. Não gosto de ouvir ele tocar. Ah, gente, eu gosto. Você talvez seja o melhor baixista, cara, que eu já ouvi, assim, de gravações. Você é um cara feríssimo, a gente tá brincando. É verdade. Além de tudo, é um homem de Deus. Parabéns, Tá? Além de tudo, é meu mano, é um homem de Deus. meu pastor, meu instrutor, meu professor. É porque tocar... Ele deve estar ficando roxo, porque preto não fica bonito. Não, é o nosso, né? Tocar... Porque quando a gente começou, a gente estava com uma banda, ele olhou assim e falou assim, ó, tudo muito bonito, belo, mas tá muito grande. Então, Ó, ele... de orelha. Ele que me falaram... Quem tem ouvido, ouça. Me falaram que E tocar, tem que tocar. Me falaram que ele que ensina uns negócios pro Anderson Freire, cara, a compor, por exemplo. Ele é bom. Ele agora tá com um trabalho cantando também, né? Ele não tá fazendo mais, não. Eu tô ligado, pô. Tô ligado no trabalho. Tá cantando, meu primo! Pastor Charles, um abraço. Mas então, como a gente estava falando, se a gente fosse colocar todo o nosso conhecimento, toda a técnica, tudo aquilo, ia ficar muito cheio. Uhum. E, por exemplo, tem muita guitarra boa aí, por exemplo, Jeff Leal e o próprio Humberto Torres foram que gravaram as guitarras, são dois caras tops, feras. Então, assim, Marco Bonfim, saxofone. É o Humbertinho do estúdio do Samuel Ribeiro? Isso, filho do Samuel Ribeiro. Ele que botou as guitarras, finalizou esse disco, mixou, né? Ele não abre a mão, principalmente eu tive uma experiência com ele tremenda. Ele era uma música que eu não estava conseguindo comunicar, eu não estava satisfeito. Aí o Marco falava assim, Kleber, eu não sei o que tu quer. Marco, eu não estou conseguindo... Quando você compõe uma música, você vê ela. Sim. Né? Você consegue escutar ela pronta, rodando para você. E ele me conhece, e é o meu mano, Humberto. E ele falou, cara, ele me ligou, cara, eu não estou conseguindo, essa música tá me pedindo outra coisa. Aí ele foi lá, conseguiu colocar as guitarras, botou os drive, botou o rap, bem... Então, ele é um cara que completou. Aí quando ele me mandou, aí eu chorei, aí ele falou comigo, cara, graças a Deus, Deus te abençoe pela canção que Deus fez você gerar. Uma coisa que é muito interessante no Humberto, como você estava falando, talvez a gente realmente, eu acho que é isso mesmo, a gente não cante worship live, né? Essas músicas que estão agora aí como adoração. Nós temos uma verdade que o Senhor foi nos mostrando. E eu acho que nesse tempo, encarar essa verdade é encarar e entender que o nosso ministério foi o Senhor quem fez. Então, Opa! Você estava falando, Ana Paula, que é encarar uma autenticidade, uma identidade que Deus deu para vocês. Isso. E a gente sabe que assim, não é nada, não tem acontecido nada assim calculado. Não, essa música é para a igreja levantar as mãos, essa música é para demônio cair. Não é isso. A gente vive algo que Deus nos deu, como o Marcos falou. Eu tenho essas músicas, mas são músicas sim. E hoje são as músicas que são as nossas verdades, né? E assim, não importa o que o pessoal anda cantando. Glória a Deus, porque eu também, no Ministério de Louvor da minha igreja, nos departamentos da minha igreja, eu também as canto. A gente canta e a gente apoia. A gente canta sertanejo no grupo das irmãs, muitas vezes. Nós não temos nada contra. Pelo contrário, né? A gente sabe que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, e isso é de verdade. Mas acontece que, como o Kleber falou, num tempo em que acabaram os CDs e agora são os EPs, e na verdade são as plataformas digitais, foi quando o CD do Bálsamo, toda a produção finalizou. Mas fazer o quê? Se foi nesse tempo, e se foi nesse tempo,
É porque o Senhor chega atrasado, tem o tempo do Senhor. É o tempo dele, foi ele que fez, é tudo para ele. E assim, a gente tem a certeza, porque toda a nossa vida caminha para isso. Toda a nossa vida caminha para isso. Em todas as áreas da nossa vida. Seja emocional, afetiva, ministerial, espiritual. O Senhor tem nos ajustado. E tem coisas que a gente tem passado por um funil, porque a gente sabe que chegou a hora e não dá mais para botar a mão ali. A gente tem que segurar e colocar a mão aqui e juntos fazer essa obra. Então, assim, é de verdade algo inspirado pelo Senhor, assim, com toda franqueza, com toda misericórdia. Porque não dá pra gente dizer, nós escolhemos, nós calculamos, não tem cálculo. A gente está vivendo aquilo que o Senhor tem feito. É exatamente aquela canção que fala: eu navegarei no oceano do Espírito. Amigo, é isso que a gente está vivendo. E é Ele que nos leva, é Ele que nos move. A Ana Kelly pediu pro Marcos ficar um pouquinho para cá. Ó. Aí, professor, aí. Melhorou, Como é que vocês Ele está fugindo. Como é que vocês sentem o retorno do povo? Primeiro, no presencial, tocando ao vivo, e nas plataformas. Como tem sido o retorno do povo? Qual é a percepção de vocês? Em termos de... Tem canções que funcionam, tem canções que a gente está indo na linha certa. Que momento que vocês vivem em relação ao que vocês produzem, ao retorno da galera? Tanto no digital, nas plataformas, como o povo em si. O povo tá vindo, o povo tá curtindo. Hoje, quando eu saí de casa, até o Charlie tava lá, Jesus não mudou. Eu falei, essa aí, aí. Então, eu ouvi, Jesus não mudou da boca de Charlie Martins, eu falei, deu certo. Porque se fosse ruim, ele nem falar. Não, mas está sendo bênção. O retorno está sendo, as pessoas estão nos procurando. A gente, na verdade, aos poucos... Tem um sistema de abertura de agenda. Assim, as pessoas podem procurar vocês têm uma agenda aberta para eventos nas igrejas, nos locais, assim, vocês têm isso, né? Temos sim. Na verdade, assim, a gente está se tornando conhecido, porque assim, a gente acredita que o Senhor, aos poucos, ele vem nos construindo, nos aprovando. Mas a verdade é que para você fluir, né, para ser chamado para fora e ir um pouco mais distante, a gente precisa, querendo ou não, da aprovação dos homens, né? A gente precisa do reconhecimento dos homens. Sim. E é um caminho que a gente está trilhando, esse caminho de começar a ser mais conhecido. A gente é conhecido regionalmente, a gente é conhecido em alguns bairros do Rio de Janeiro, mas a gente, aos pouquinhos, está alçando, né, esses São Paulo, né? Barueri, nós tivemos lá umas 4 vezes, né? Mas é uma só batalha. Que como ela falou, a gente tem essa agenda, nossas agendas estão abertas, né? Mas o que aconteceu? Assim que o EP saiu, entrou essa pandemia que nós estamos vivendo e a gente recebe os amigos fazendo comentários quando a gente faz as nossas lives. Às vezes nós vamos em algumas lives, né, de alguma igreja que está produzindo algum trabalho, e aí a gente recebe comentários: olha, que música é essa? Música poderosa, essa música veio de encontro à minha necessidade. Deus falou comigo, me respondeu. E assim, nós estamos batalhando, e nós entendemos que nós temos que sair, divulgar, botar para fora. Quando eu estava ouvindo o trabalho de vocês, quando a gente conversou, eu percebi uma iniciativa assim, de vocês de sair de um lugar comum e querer trilhar essa coisa da divulgação, querer trilhar essa coisa de ser mais conhecido para ampliar sua voz para aqueles que precisam, para aqueles que querem louvar, para aqueles que precisam ser curados. Quer dizer, isso começa dentro da gente, né? Tem gente que, às vezes, não quer. Há uma estagnação, há uma zona de conforto. Tem gente que... Mas eu percebi que vocês estão nessa busca, nesse ímpeto de ir para fora, de levar a música de vocês mais adiante. A minha pergunta é: qual é o grande sonho de vocês? Aonde vocês querem chegar?
A gente quer ter patrocinadores, né? A gente quer ter uma gravadora. Existe uma gravadora aqui, mas o Senhor é que sabe de todas as coisas. E nós estamos à disposição, né, justamente para isso, para bater esse papo, né? Porque a gente sabe que nos dias de hoje, os cantores é que precisam estar aí fazendo essa divulgação. Né? Mas é uma questão, mas é um caminho que nós não conhecemos. Né? Nós estamos iniciando, né? E a gente de verdade precisa ser impulsionado, né? A gente sabe que o maior impulsionador de todos é o nosso Senhor, mas Ele coloca pessoas nessa terra para fazer esse papel. E a gente precisa disso. A gente de verdade precisa. Assim como você, nesse programa que você abre espaço para entender, para conversar, né? Levar assim. Mas eu sinto que tem que ter coragem, né? Não é fácil. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Tem que ter coragem. Para mim não é fácil. Não é fácil. É difícil. Tem que botar a cara. É difícil começar, principalmente nesses tempos, que quem já vive nesse meio já sabe que é difícil. E a gente querer começar, entrar nessa estrada, a gente também sabe que é difícil, mas a gente entende que Deus nos chamou. Amém. E aí, a sua pergunta, aonde vocês querem chegar? A gente, para ser bem sincero, a gente quer chegar, mas a gente não sabe aonde, porque Deus não falou aonde nós vamos chegar. Amém. Entendeu? A gente quer chegar, a gente quer alcançar o Brasil, fora do Brasil, aonde o Senhor nos levar, a gente quer chegar. Porque é bálsamo de cura. E à disposição. Verdade. Tem algum testemunho ou lembrança boa desse tempo de bálsamo que vocês carregam, assim, alguns de vocês, assim, alguma experiência que marcou, tipo, numa ministração, alguma coisa que aconteceu que vocês carregam como uma boa memória da forma que Deus age e usa vocês na vida das pessoas? Tem alguma coisa? Tem uma, eu vou falar uma que me marca bastante. A gente mora aqui em Jacarepaguá, né? E teve um tempo em que em alguns lugares, algumas comunidades, alguns bairros, estava tendo ataques, né? Algumas dificuldades para se chegar à igreja. Violência. Isso, exatamente, violência, né? E era um tempo em que todo bairro que o Bálsamo era chamado, era lá que estava acontecendo a violência. A gente era muito engraçado, porque eu falava assim, oh meu Deus, vão chamar a gente... Exatamente. Chamavam a gente para tal igreja. Quando a gente ouvia, dava lá nas reportagens que estava tendo problema lá. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Mas, assim, num desses lugares foi muito interessante porque... E aí eu vou citar o Filipinho, que é um dos nossos parceiros, né? Que toca bateria conosco. Bálsamo de Cura somos Kleber, eu e Marcos, mas nós temos os meninos que batalham conosco, o Filipinho na bateria, João Pedro também está sempre com a gente na bateria, agora também é o Jonatas. Né? De apoio, tem o Matheus, mas nesse dia era o Filipinho. E um pequeno, grande homem de Deus, a gente chama assim, né? E aí nós estávamos cantando e foi muito tremendo quando a gente começou a pedir para que ele tocasse os tambores da bateria. E nós estávamos ministrando, o Marcos tocando o teclado, chorando, Kleber com as mãos levantadas, e nós estávamos assim, orando ao Senhor, cantando, ministrando, quando o Senhor começou a nos tomar e dizer para aquelas mães que estavam ali, algumas enlutadas e outras que estavam na expectativa de saber o que aconteceria com aquela região, que o Senhor estava tomando conta daquele momento, e foi uma glória de Deus tão tremenda em nós, dentro de nós, e assim, e partilhada com a casa do Senhor, com a igreja, que assim, naquele dia eu vim para casa e não dormi. Né? Normalmente, quando me tiram o sono, assim, eu não dormi. Tamanho a presença de Deus naquele lugar. E a gente entendia que quando tudo aquilo estava acontecendo, era porque, na verdade, aquilo que o Cleber falou, carregar esse nome Bálsamo de Cura é complicado, né? Porque muitas vezes o Senhor realmente nos usa para ser esse instrumento. Nós não somos nada.
mas ele tem nos chamado para essas obras. E foi assim, muito, muito poderoso em nós isso que aconteceu. Num outro determinado lugar, nós estávamos cantando quando alguém se manifestou e, através da própria canção, o Senhor foi trabalhando, né? E foi assim, são experiências tremendas. São tremendas, são várias. Ela te contou uma, mas são várias. Teve uma vez que a gente foi a São Paulo. Tem alguma que te lembra, Kleber? São várias. Vou te contar uma. Nós saímos aqui no sábado, 11 horas, para fazer um pré-lançamento em São Paulo. E Marcos foi dirigindo, né, Marcos? Eu estava meio barro, meio tijolo, meio cansado. Aí pegamos ela, numa grande escola aqui, né? Aquela professora na época. E ainda é professora, né? E aí a gente fomos embora para São Paulo. Chegamos lá às 7 horas da noite. Já entrou cantando e, assim, o culto entregue na sua mão. Olha, você tá aqui, ó. Toma aqui a chave do carro. Já chegou, não deu nem tempo de tomar banho, nada, troca de roupa, passa um perfume, todo mundo... Enfim, encostou o carro, os meninos já subiu com seus instrumentos, sentou, já começamos a... E o que aconteceu? Naquele dia, nós ficamos lá domingo, ministramos no sábado, aí ministramos domingo, aí domingo nós vimos embora. Na segunda-feira, ela tinha que estar dentro da escola dela às 7 horas da manhã. E eu tinha que estar às 7h30 na minha, lá em Vargem. E aí, nós chegamos lá, foi uma bênção, Deus operou, Deus realmente fez algo que, assim, extraordinário. E quando a gente veio embora, eu não lembro, Marco, qual foi o bairro? Cruzeiro. Quando a gente está descendo a BR, não, Marco, ali é a Presidente Dutra, voltando, Lincoln, simplesmente o motor do carro bateu. Meu Deus. Bateu. Bateu o motor. Por quê? Alta temperatura, o óleo afinou demais e ele bateu. Altas horas da madrugada. Aí, Lincoln, lá em Cruzeiro, faltava o quê? Uns 400 e alguns quilômetros para chegar no Rio. Quase 300 quilômetros para a gente chegar aqui no Rio. Lincoln, o motor não bateu, não bateu. Aí eu senti que ali era Deus provando a gente literalmente. Porque assim, a minha cabeça falou, Senhor, como eu vou fazer o motor desse carro? Eu não tinha cabeça. E ela ficava do meu lado, calma, meu filho, vai dar tudo certo. Jesus, não tem nenhum ano que eu comprei esse carro, eu pedi esse carro para fazer, porque eu fiz uma oração a Deus, eu me dá um carro para fazer a obra. Entendi. E aí Deus nos deu uma boa. Eu já passei por algumas experiências assim, a gente que ministra, a gente está envolvido com a obra, é muito punk, assim, é muito difícil. Quando você está fazendo as coisas do Senhor e acontece um lance desse. Né? Coloca à prova aquilo que você está fazendo, né? Porque exatamente, Lincoln. Você está se dispondo a fazer, está no sacrifício. Se dispondo. Aí vem uma guerra dessa e você fala, caramba, será que eu tô fazendo? E nós fomos lá, Lincoln, para realmente levar o nome. Não vamos assim, estar fechada, levar o nome do ministério, levar o nome da banda. E quando voltou, aí Deus deu graça a esse homem, que esse homem trouxe, veio arrastando o carro. Não tinha oferta, não tinha nada. 50 de KM, 40, 50, quando chegasse 50 carros, e os caminhões passavam, e ele vinha. Nós chegamos aqui, literalmente, ele chegou aqui num horário assim, ele chegou, foi o que, Marcos? 7 horas da manhã, ele pegou o carro do pai dele, foi assim, chegou na porta da casa dele, o carro não pegou mais. Empurramos, ele larga tudo. Até onde tinha que ir. Isso, amigo, quando chegou. E aí, chegamos nos nossos horários, nos nossos trabalhos, eu com uma calça social e a blusa da escola, a criança falou assim, tio, o senhor estava onde? O senhor está com sapato social, com essa calça social? Não, e esse foi engraçado, assim, que na ida, eu já estava vindo da escola. Então, a blusa da escola estava dentro da bolsa. E na volta, a gente colocou a mesma e assim, Lincoln, cravado. Me marcou. E uma coisa que me marca é que toda vez que o Ministério Bálsamo de Cura é convidado ou vai para alguma coisa, nós sempre vamos com uma coisa, compromisso.
Nunca só com, vamos cantar, nós vamos com compromisso. E aquilo ali me marcou, Foi tremendo. né? Me marcou literalmente. Primeiro que Amém. Deus falou muito conosco lá. Foi, né? Foi tremendo. Não falou comigo que assim, a gente passou uma prova da fome, sabe? O negócio da fome. Era fim do mês, Milton. Pra ir, nós paramos no lugar para ir ao banheiro. E aí, gente, o último trocado que nós tínhamos, nós dividimos com comida. Foi muito engraçado. Mas quando chegamos lá, aí tava o varão lá fazendo uma peixada para não sei o que pro outro dia. E a mesa tava pão, café, a barriga já não aguentava mais o cheiro, mas não era pra gente, banquete. Não é? Aí perguntaram para mim, o que vocês desejam? A comida ou um pãozinho? Pãozinho com suco, irmão. E eles olharam pra mim. Oh, meu Deus. Morrendo de fome. A gente está caminhando para o final e... que pena. Mas o papo foi maravilhoso, fluiu. Foi. Eu queria de Com vocês... certeza. Muita gente que nos assiste, assim, a gente às vezes não tem noção disso. Mas muita gente que está próxima e está nos assistindo e que está em volta daquilo que a gente faz, são pessoas que querem fazer aquilo que a gente está fazendo. Né? Elas, na verdade, elas estão se inspirando naquilo que Deus faz na nossa vida. Rapidinho, vocês têm 1 minuto. Um conselho que vocês dão para as pessoas que estão no ministério ou que querem se envolver ou que estão fazendo o que querem fazer. Um conselho. Um conselho. Oração, jejum e palavra. Porque a batalha é grande. Não é fácil. Mas o caminho é oração, jejum e palavra. E aí as coisas fluem. Sim, Esse é o conselho. eu acho que também está atento. Está sensível à voz do Espírito Santo. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.